Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para comentar sobre algumas ideias humanas. Nessa série de vídeos Ideias Humanas eu estou me propondo a apresentar várias personalidades e formas de pensar diferentes ao longo da história do pensamento humano, a começar pela filosofia grego-antiga, muito marcante dentro do nosso pensamento ocidental. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos, eu já abordei filosofia dos pré-socráticos, já abordei Sócrates e Platão, e agora eu vou conversar sobre o discípulo de Platão, Aristóteles. Originário da Macedônia, Aristóteles, com 18 anos, se mudou para Atenas e estudou com Platão por 20 anos, até a morte de seu mestre. E então ele retornou para a Macedônia e acabou sendo contratado como tutor de Alexandre, o Grande. Alguns anos depois ele decidiu voltar para Atenas e fundar a sua própria escola, o Liceu. Aristóteles discordava diametralmente do seu mestre Platão. Ele discordava desse conceito das formas ideais como sendo a base para as formas que nós enxergamos no mundo. Enquanto Platão era essencialmente um idealista, Aristóteles era materialista e empirista. Ele queria conhecer o mundo não por meio da sua forma racional ideal, mas observando muitas coisas daquele mesmo exemplo de coisa ser investigada no nosso próprio mundo. Caso nós queiramos saber como é um pato, basta nós observarmos como são os patos no mundo em que nós estamos vivendo. Assim é necessário observar muitos patos e chegar a conclusões a respeito de características que ele consideraria como essenciais ou acidentais dentro da classe de objetos patos. É acreditado a Aristóteles o pensamento lógico dedutivo, que parte de considerações sobre o geral para entender o particular. Eu vou dar um exemplo dessa lógica dedutiva. Todas as canetas escrevem em papel. Isto é uma caneta. Logo, esta caneta escreve no papel. Eu posso inclusive confirmar isso agora pegando essa caneta e escrevendo no papel. Como mencionado antes, para que nós sejamos capazes de observar essas qualidades genéricas a respeito dos objetos que a gente encontra no mundo, nós precisamos observar eles em larga escala. É com isso em vista que Aristóteles chegou a enviar pesquisadores para as várias partes do mundo, de modo que eles relatassem detalhadamente tudo aquilo que eles observaram dentro dos espaços em que eles pesquisaram, mantendo vários diários científicos muito bem detalhados sobre tudo que foi reportado dentro das suas viagens, assim retornando para Aristóteles para que ele pudesse examinar e constituir uma visão mais abrangente e poderosa a respeito da realidade. Há evidências de que Aristóteles também escreveu diálogos, tal qual fez Platão, o seu mestre. A diferença é que esses diálogos aristotélicos não chegaram até o nosso tempo contemporâneo. Tudo que nós temos acesso são as suas anotações de aulas, que servem como uma forma muito bem sistematizada de instrução a respeito da sua filosofia. Aristóteles era interessado em quase tudo. Ele era interessado em fisiologia, em biologia, em medicina, em metafísica, em ética, em retórica. Ele debateu sobre muitos assuntos diferentes, escrevendo muitos textos e sendo uma fonte muito fecunda para pensadores e pesquisadores dos tempos posteriores. Um dos assuntos de grande impacto a respeito da filosofia platônica é o seu conceito sobre a metafísica, enquanto algo que transcende a physis do mundo físico material, apesar de serem propriedades e conceitos sobre o material que nós só podemos atingir por meio da razão. Sendo a metafísica a ciência daquilo que está além do que é visível, é também a ciência que busca tentar entender o que é que ancora a nossa realidade, quais são as condições propícias para a nossa existência a partir do estudo das propriedades das leis que regem a nossa existência, mesmo que nós não observamos essas propriedades de modo visível. Dentro das suas considerações metafísicas, Aristóteles disseminou pelo menos 4 tipos de causas para os fenômenos da realidade. Existe uma causa formal e uma causa material para tudo que nós conhecemos, segundo Aristóteles.
A causa formal diz respeito à forma que as coisas têm, enquanto que a causa material fala sobre a substância da qual essas coisas são feitas. Por exemplo, a minha forma é a do Fausto, enquanto esta pessoa dotada de um corpo, com o cabedal de ideias, meus trejeitos e também a minha forma física específica, com todas as minhas tatuagens e tudo aquilo que constitui o meu eu. Enquanto que a minha causa material é a substância da qual eu sou feito no nosso mundo, na nossa realidade. Eu sou feito de carne, de ossos, de sangue, de neurônios, de células, de vários aminoácidos e proteínas. Assim, nós poderíamos descrever quase tudo no mundo como tendo uma substância, uma matéria que lhe permite a existência e uma forma específica alcançada a partir daquela matéria-prima, daquela substância da qual as coisas são feitas. Contudo, essa forma de descrever o mundo seria um mundo estático, onde tudo alcança uma forma e deixa de virar qualquer outra coisa. Eu não posso sair do lugar, eu não posso me transformar em uma pessoa diferente, esse microfone não pode ser quebrado, o vento que está ao meu redor nem mesmo pode se deslocar, pois isso tiraria a sua forma. Se o mundo fosse apenas um cemitério estático, a causa formal e a causa material seriam suficientes para descrever tudo que a gente conhece no mundo material. Contudo, as coisas mudam. Mudam de forma, mudam de local, mudam até mesmo o material delas em alguns momentos. E assim é necessário introduzir as outras duas causas para a nossa realidade, segundo Aristóteles. A causa eficiente, ou também chamado de causa motriz, e a causa final, aquela que aponta uma finalidade para as coisas. A causa motriz ou a causa eficiente é aquilo que gera alguma outra coisa. No caso, a minha causa eficiente motriz são os meus pais. Enquanto que a minha causa final diz respeito ao papel que eu desempenho dentro da realidade. Deixa eu pegar algum outro objeto mais fácil de descrever para poder entender como que essas coisas se encaixam. Vamos pegar o exemplo de uma mesa. A causa material de uma mesa é, obviamente, a madeira, que é a substância da qual a mesa é feita. A forma, ou seja, a causa formal de uma mesa é o seu formato retangular com 4 bases de apoio. A causa eficiente de uma mesa é muito obviamente o marceneiro que criou essa mesa. E a causa final é o seu propósito de apoiar objetos, de ser apoio para pratos, copos, talheres, livros, entre várias outras coisas que eu posso colocar sobre uma mesa. Contudo, além dessa questão de finalidade última, a causa final, ela também diz respeito a como aquele objeto da realidade se articula em relação a todo o conjunto de objetos, de todos os conjuntos de fenômenos e todos os conjuntos de causas finais, que é o chamado cosmos, dentro da visão metafísica aristotélica. A ideia de que dentro dessa ordem, dentro desse cosmos, tudo tem um intuito, tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. E para além disso, tudo também caminha para um resultado e uma resolução. Pois não bastaria pensar que um objeto é gerado e ele permanece também do mesmo jeito para toda sua existência, tal qual eu fui gerado enquanto um bebê e hoje eu sou um homem adulto. Isso diz respeito à forma como causas eficientes e causas finais se sucedem dentro de um mesmo objeto. Tudo serve de matéria para uma nova forma, afinal está tudo sempre também em constante e contínua transformação. E assim vale levar em consideração outro aspecto paralelo com essas causas metafísicas aristotélicas, que é a conversão de potência para ato. A ideia passa pelo seguinte: se nós pegarmos um conjunto de troncos de madeira, essa substância, essa matéria madeira, é vários objetos que podem ser feitos a partir dela em estado de potência. A madeira pode virar uma mesa, pode virar uma cadeira, pode virar um sofá,
pode virar um pódio para alguns competidores poderem subir para poder bradar com as suas medalhas. Pode virar também um outro pódio para um político poder dar um discurso. Pode virar vários outros objetos que as pessoas criativamente fazem com madeiras, inclusive brinquedos. Essa conversão entre a substância, que é em potencial várias outras coisas, para alcançar uma outra forma específica, é aquilo que nós chamamos de conversão de potência a um ato. Para que algo possa se manifestar de modo a afirmar-se na realidade, ela precisa deixar de ser qualquer coisa para ser alguma coisa específica. A madeira pela madeira não é muita coisa, senão apenas um pano de fundo para o criar algo de modo específico e que vá ter uma causa final específica dentro do espaço do momento em que ela é aquele objeto. E quem pensar com atenção vai entender que esses troncos de madeira, antes de serem madeiras, eram árvores. E antes de serem árvores, as proteínas e os nutrientes que compuseram essa madeira dessa árvore estiveram em outros lugares, provavelmente dentro da floresta. Pode ser que um animal que morreu próximo daquela árvore e cujo corpo entrou em putrefação no chão serviu de nutriente para aquela árvore. E assim, o animal morto foi uma potência para o ato daqueles nutrientes, daquelas proteínas se tornarem árvore. Assim como a luz do sol é uma potência para a criação dessa árvore, e depois de uma amálgama de potências se transformar em ato dentro de um determinado objeto da nossa realidade, vem uma pessoa e corta aquela árvore e ela se torna novamente potência para se tornar outros objetos, e assim a conversão de potência em ato, em potência em ato, em potência em ato é contínua e ininterrupta. É justamente essa transformação de seres em coisas, em outras coisas, em outras coisas, em outras coisas, que Aristóteles vai dar o nome de devir, que é esse caminho, essa contínua jornada de transformações, essa contínua conversão de potência a ato, essa contínua interpolação entre substância e forma. E a tendência para onde nós vamos, o nosso propósito último, o final da nossa jornada dentro da existência, diz muito respeito sobre o alinhamento de todas as nossas causas finais, os nossos propósitos e finalidades dentro da existência, a partir desta grande malha de narrativas causais que é, na concepção de Aristóteles, o cosmos. Lembra quando eu disse que era preferível utilizar uma cadeira para poder explicar aquelas 4 causas? Porque falar sobre a minha finalidade ou a finalidade de um ser humano seria algo um pouco mais complexo? Pois é, chegou o momento de se perguntar sobre qual é o lugar e qual é o propósito e qual é a melhor maneira de se viver enquanto ser humano. Pois a essa pergunta Aristóteles deu a resposta do eudaimonia. A felicidade, ou o desígnio da existência humana, segundo Aristóteles, é muito diferente do nosso conceito frívolo de felicidade, enquanto simplesmente viver alguns prazeres em alguns momentos específicos, para depois retornar ao estado de não felicidade ou de não alegria. A felicidade genuína, segundo Aristóteles, enquanto eudaimonia, significava, na verdade, um resultado final e total, um somatório completo sobre todas as nossas escolhas e tudo aquilo que nós realizamos dentro da nossa vida e também o resultado final do nosso viver dentro do mundo, que é muitas vezes, e é principalmente, influenciado por diversas questões que não estão no nosso controle. Poderíamos traduzir eudaimonia de modo muito grosseiro enquanto prosperidade e sucesso. E dessa maneira nós entenderíamos que esse resultado final da vida, esse sucesso final resultante do nosso viver, pode ser afetado até mesmo depois que nós morrermos. Porque caso parte daquilo que faz nós sentirmos que nós tivemos uma vida bem vivida, parta, por exemplo, de nós assegurarmos que os nossos filhos vão viver bem depois da nossa morte, caso os nossos filhos acabam morrendo, assassinados ou são acometidos por uma doença muito grave, a nossa eudaimonia
será afetada, mesmo que nós já tenhamos morrido. Parte desse conceito de felicidade enquanto um resultado final do nosso viver pode ser comparado com a ideia de a maneira como nós cuidamos ou não de uma planta e o resultado final desse viver da planta. Caso nós dermos uma planta que precisa de receber sol por certos horários do dia, um lugar dentro da casa onde ela recebe sol dentro do espaço-tempo necessário, caso nós regarmos ela na frequência adequada, caso nós cuidarmos bem das suas folhas para que não deem bichos dentro dela, nós podemos ver que essa planta vai florescer e viver com saúde por muito tempo. Em contraparte, caso nós fecharmos essa planta dentro de um quarto escuro, não nos preocuparmos em regar ela com água com frequência e deixarmos os bichos e os animais comerem as suas folhas, essa planta vai murchar e morrer muito rápido. Existe, sim, uma maneira específica de tratar e cuidar dos seres viventes, de maneira que eles possam florescer e gozar de boa saúde e de um bem viver como um resultado geral. É com esse conceito em mente que Aristóteles se leva a perguntar quais seriam os atributos, quais seriam os costumes e os comportamentos que nós deveríamos de cultivar para aumentar as nossas chances de eudamônia, já considerando que essa felicidade aristotélica pode estar sujeita também a coisas que estão fora do nosso controle, como tragédias ou acidentes. Então o que torna mais provável, mais possível de chegar a essa felicidade? Aristóteles chega à conclusão de que a melhor maneira de nós sermos felizes é vivermos uma vida de modo racional, de modo a conduzir os nossos hábitos e os nossos costumes, não pautados nas nossas paixões do corpo, daquilo que a gente sente impulso por fazer, mas por meio de uma racionalidade que entende aquilo que é mais apropriado para nós. Além disso, para propiciar mais vantagens e possibilidades de um bem viver, inclusive como resultado de um bom convívio com as outras pessoas dentro da sociedade, dado que a eudamônia não é tão particular e individualista, nós deveríamos de cultivar boas virtudes. Com virtudes, Aristóteles considera o meio termo entre dois hábitos viciosos. Um exemplo disso é a forma como algumas pessoas têm a tendência a se autodepreciarem, a se colocarem sempre para baixo, a sempre acharem que elas são a pior coisa possível que existe, as pessoas mais feias, as mais incompetentes, as mais incapazes. E esse pensamento, por mais triste que seja, é um pensamento vicioso. As pessoas viciam em sempre encarar a si por baixo. E assim, do outro lado desse espectro de um comportamento vicioso e nocivo, está também o orgulho e narcisismo exagerado das pessoas que têm uma vaidade e fazem um juízo muito elevado de si, muitas vezes afastando outras pessoas do seu convívio por não tolerarem a sua arrogância, ou seja, talvez acabando fazendo coisas horríveis consigo mesmo por conta da sua vaidade, como sucessivas cirurgias de plástica ou até mesmo por um olhar muito envaidecido e engrandecido sobre si que superestima as próprias capacidades e habilidades, até mesmo de se relacionar com as outras pessoas. Dentro do espectro desses dois comportamentos, desses extremos viciosos, deveria de haver um equilíbrio de uma boa autoestima e um bom respeito próprio, onde nós nem sobrevalorizamos as nossas qualidades e nem subestimamos aquilo que nós temos de bom. É um modo modesto, porém não uma falsa modéstia de alguém que se finge humilde apenas para botar o critério das pessoas lá embaixo, caso elas de fato venham a cometer algo que seja equivocado ou digam algo que as outras pessoas não concordem. Elas estão sempre dizendo: ah, mas eu posso estar completamente errado, ah, eu devo estar falando besteira dizendo isso, como um escudo para se prevenir da possibilidade de ser corrigido e assim ter mais conhecimento. Em outra parte tem a pessoa que afirma muitas coisas de uma maneira extremamente confiante, como se ela tivesse a certeza da razão de tudo que fala. No meio termo nós temos a verdadeira sabedoria,
das pessoas que são capazes de medir e entender que elas têm muito conhecimento sobre várias coisas, mas elas podem descobrir estar erradas, e sempre que descobrem estar errado sobre algo, é uma oportunidade para aprender algo novo. Na concepção aristotélica, é buscando esse meio caminho entre dois extremos exagerados do nosso comportamento que nós cultivaríamos boas virtudes que propiciariam a nós a possibilidade de viver melhor. Como eu comentei antes, Aristóteles era basicamente um empirista e materialista em contraste com o seu mestre idealista e abstrato, Platão. Essa disputa, essa cisão filosófica, essa tensão entre esses dois pensadores vai ser muito marcante para o restante da história do pensamento ocidental por bastante tempo. Dentro do espectro da nossa história filosófica, vocês vão perceber que alguns pensadores vão se alinhar mais com o conceito imaterial e idealista de Platão, e outros pensadores vão calcar o seu pensamento de um jeito muito mais empirista e material, tal qual Aristóteles. E até mesmo essa interpolação entre pensadores mais platônicos e pensadores mais aristotélicos será observado dentro da história da filosofia. Eu quero que vocês tomem atenção com isso para os episódios seguintes dessa série. E eu relembro sempre no final de cada um desses vídeos que o propósito não é apresentar um modelo de pensamento para o qual vocês simplesmente aceitam, absorvem e utilizam como verdade ou rejeitam completamente, mas entender que, bebendo da maneira como esses pensamentos são constituídos, nós podemos entender melhor não apenas a raiz de várias coisas que nós já percebemos no mundo, inclusive dentro do nosso mundo intelectual, do nosso mundo de jargões pseudo-filosóficos, assim como entender como se deu a construção da nossa sociedade, de nossa cultura, do jeito como nós vivemos enquanto ser humano hoje, e assim poder escolher de onde beber e como beber para criar o nosso próprio jeito de ver o mundo. E caso vocês queiram conversar com pessoas sobre o seu jeito de ver o mundo, vocês podem se tornar membros ou membras do Causofia por meio da campanha do Seja Membro, cujo link estará na descrição deste vídeo. Lá vocês receberão um link para poder entrar para um grupo de WhatsApp, que é o Clube dos Caósofos, onde nós discutimos sobre vários assuntos do nosso interesse de modo profundo. Para mais conselhos sobre como constituir virtudes e alcançar a felicidade, mantenham-se treinados com Causofia e até por acaso.